Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Tira Dúvidas, esse muito especial, como o Luiz já disse, Fábio Nadruz, nosso diretor de operações. Nossa, esse homem é difícil, hein, a gente pegar ele aí para ficar 10 minutinhos aqui, 30 minutos, 1 hora, tirando dúvidas, mas era muito importante trazer, né? Nós vamos começar com essa apresentação rápida com o Nadruz, com o Dagoberto, mas é muito importante a vinda do Nadruz, porque ele sim está na frente, entende a loja, conhece a operação a fundo mesmo, né? Tem muitas respostas que estavam saindo muito interessantes, tendo essas respostas, essas perguntas muito interessantes, e aí a gente teve essa ideia de trazer o Nadruz, que com certeza vai vir aí para explicar tudo, que nada melhor, né, Luiz? E Nadruz aqui. Se vocês têm alguma dúvida, hoje eu tenho certeza que o Nadruz vai tirar essas dúvidas. Dago, muito boa noite. Vamos começar aí com a nossa apresentação. E logo em seguida, boa noite. Lembrando que todas as dúvidas já começam a colocar aí no chat, que logo após o término aí da apresentação rapidinho, a gente já começa com as perguntas. Já vou chamar o Nadruz aqui e já começamos com as perguntas. Boa noite, Dago. Isso aí. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo o time. Boa noite, Nadruz. Um prazer ter a presença do nosso diretor de operações. E como o Thiago disse, no rodapé aí está escrito bate-papo. Clica nesse balãozinho, já começa a colocar a tua pergunta aí, porque no final da apresentação, o Thiago já vai abrir a conversa com o Nadruz para a gente começar a evoluir nessa live especial demais. Então, vamos lá, pessoal. Vocês, investidores, aí já vêm tratando com os investidores, mas é bacana a gente relembrar aqui um pouquinho da trajetória e o porquê investir na rede que mais cresce em todo o país. Do segmento óptico, hoje, o Mercadão é a rede que mais cresce no cenário nacional. E não só isso, tá? Nós somos a que mais cresce e somos a melhor e a mais premiada do segmento óptico. Eu desafio qualquer um aqui hoje a entrar em qualquer outra rede aí e conseguir identificar a quantidade de reconhecimento. A gente fala de premiação, mas isso aqui é reconhecimento e reconhecimento de rede, que é a ponta que fortalece a marca. E eu vou dizer para vocês aqui, de uma forma bem resumida, quais são esses reconhecimentos das principais instituições de franquia e de negócio a nível nacional, né? Começando aí com o selo de excelência da ABF. A ABF é a Associação Brasileira de Franchise, é a que detém o franchise no território nacional, e desde quando nós começamos aí a poder ser reconhecido como rede de franquia de fato, nós viemos galgando e recebendo esses reconhecimentos. Então, desde 2017 até 2023, fomos reconhecidos com o selo de excelência da ABF, como uma das melhores redes de franquias do Brasil. Se você observar aí 2021, são esses selinhos azuis aí no início da apresentação. 2021 não existe o selo da ABF, o selo de excelência. Porque, na verdade, a ABF foi agravamento de pandemia. A ABF decidiu não reconhecer nenhuma rede, seja de qual segmento for. Não teve reconhecimento, não teve premiação. Por quê? Teve muito segmento, como de alimentação, profissionalizante, ensino, que foram os primeiros a fechar e os últimos a retomar. E isso agravou muito o negócio em si. Então, a ABF, para não ser injusta com ninguém, decidiu não fazer essa premiação. Porém, o Mercadão, ele se coloca num negócio muito estratégico. A gente cuida da saúde visual. Então, nós nos enquadramos dentro do serviço essencial. Então, em pleno ano de crise, em plena pandemia, o Mercadão, com sua rede aí, conseguiu, com algumas limitações, é lógico que cada estado, cada município limitava, né, as empresas aí que poderiam abrir. Então, o Mercadão foi uma rede que conseguiu manter suas lojas abertas. Algumas cidades atendendo meia porta, outras cidades atendendo ali no máximo no balcão, ou com hora marcada. Então, em plena pandemia, muitas redes encolhendo, fechando, diminuindo e até mesmo acabando,
o Mercadão conseguiu se manter e se manter muito forte, inclusive no ano de 2021, Nadruz está aqui, depois ele pode confirmar, o Mercadão quase que dobrou de tamanho, né, em pleno período pandêmico. Então é importante a gente frisar isso. 2021 não está aí, mas o Mercadão também conseguiu, em 2021, alcançar um patamar histórico no franchise nacional. Hoje a gente fala aí de ABF, quase 4 mil franquias cadastradas na ABF, fora outras tantas que não são cadastradas na ABF, e o Mercadão conseguiu aí um posto muito importante no cenário do franchise nacional. Nós ficamos entre as 50 maiores redes de franquia do Brasil, tá, pessoal? Isso a nível nacional, a nível de certificação ABF. Nós ocupamos aí o 42º lugar em 2021. Eu gosto de enfatizar muito isso, porque foi ano de crise, ano de pandemia, e a gente aí, com estratégia de mercado, com estratégia de negócio, com o produto certo, atendendo a necessidade, né, a necessidade da saúde visual das pessoas, conseguimos aí atingir esse degrau muito importante. Depois vem aí pequenas empresas, grandes negócios, de 2017 até aqui, sendo premiado aí como uma das melhores redes de franquias e um dos melhores negócios para se investir no Brasil. GPTW, terceiro ano consecutivo. GPTW é uma instituição internacional que reconhece o Mercadão dos Óculos franqueadora como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso é extraordinário. Aí, às vezes, você pergunta, mas o que isso tem a ver comigo que vou me tornar franqueado? Tem tudo a ver com você. Quando a franqueadora aqui tem um ambiente de trabalho adequado, tem ferramentas adequadas, profissionais treinados e capacitados, isso reflete positivamente na ponta, em você franqueado, em toda a rede, e automaticamente reflete na excelência de atendimento, produto e suporte com o nosso público, com o nosso cliente lá na ponta também. Selo de excelência aí da Exame, também eu gosto de falar isso. A Exame, ela pontuou algumas empresas aí, ano de pandemia também, pessoal. Fizeram um raio-x aí, né, 2020 versus 2021, e nós conseguimos ser reconhecidos pela revista Exame como uma das empresas que conseguiram aumentar o faturamento em ano anterior à pandemia. Então, de 2020, tivemos um aumento de faturamento versus 2021 versus 2020. Interessantíssimo também esse reconhecimento, mostra a força do nosso negócio, mesmo em tempo de crise, né? E aqui, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, a gente tem um carinho especial sobre esse reconhecimento, que é o certificado RA1000, é o certificado de excelência do Reclame Aqui. Se eu não me engano, é o segundo, terceiro ano que a gente já conquista esse certificado, e batendo recorde de índice de satisfação. Foi 9,4, né? Me corrijam aí, 9,4, 9,5, 9,4. O que é esse 9,4? Não sou eu, franqueadora, dizendo, não é a nossa rede de franqueados dizendo, é o nosso cliente final, que vai, consome o nosso produto, é atendido por o nosso franqueado, pelo nosso time de vendas, faz a solicitação, precisa de algum suporte, vai lá, é bem atendido, né, tem a maestria do nosso time comercial na ponta, e vai lá no Reclame Aqui e coloca lá 5 estrelas, 10 estrelas, coloca o índice de satisfação que ele tem pela experiência de ser atendido pelo Mercadão. E um ponto importante aqui, né, Nadruz? Não existe hoje nenhuma outra empresa, seja de qualquer segmento, que tenha conseguido um índice de satisfação tão alto assim. E o Mercadão bateu o recorde da história do Reclame Aqui. A gente bem sabe que o Reclame Aqui, às vezes, tem até mais prestígio do que o próprio site do Procon, né? Todo mundo quer saber de uma empresa, corre no Reclame Aqui. Então, o Mercadão aí, por vários anos também, sendo premiado, agraciado com esse selo e batendo o recorde de índice de satisfação também. Vamos lá, próximo slide. Olhar as palavras aqui. Show da Go, legal. Mas por que eu devo me tornar um franqueado Mercadão dos Óculos? Primeiro, é uma rede consolidada já nacionalmente. Somos mais de 700 franquias comercializadas em todo o país, em todo o território, em todo o estado do Brasil. Nós temos ao menos uma franquia do Mercadão dos Óculos. É um nome que vincula ao público que nós escolhemos atender. Nada veio por osmose, tudo foi muito bem estudado, desde o layout, ambientação, nome, produto, tudo tinha que se conversar muito com o nosso público-alvo. Público-alvo esse
que é o maior público de consumo, que é a classe B, classe C, classe D. Passar uma informação para vocês aqui. Hoje, no mínimo, 90% da população do seu município, 90% no mínimo, se enquadra dentro da classe de maior consumo, que é a classe popular, que a gente chama, que é a classe B, classe C, classe D. A classe A mais, ela tem um percentual muito pequeno. Então, imagine você, 90% do teu município se enquadra dentro do nosso público-alvo. Metade desse público que se enquadra dentro do nosso público-alvo já tem algum tipo de visão e algum tipo de deficiência, né, visual, e a maioria desse público nem sabe, tá? Então, é o papel do Mercadão dos Óculos também prospectar, informar essa população e trazer solução e qualidade visual para essa turma aí. 92% das nossas inaugurações atingem o ponto de equilíbrio logo no primeiro mês. O que isso quer dizer, Dagu? Vou ser bem prático aqui. Ponto de equilíbrio é eu empatar a minha operação. O tanto que eu gastei para manter a minha operação aberta é o tanto que eu vou ter de faturamento. Eu empatei o meu caixa. Isso acontece em 92% das nossas inaugurações. Nosso modelo de negócio é um modelo sólido, rentável e essencial. O nosso produto, ele não tem data de vencimento, ele não é perecível. Ele tem um giro muito alto na prateleira. Eu digo prateleira porque o nosso modelo de negócio se envolve muito com o nosso público-alvo, né? Nós não temos vitrine, eu não tenho um vidro, eu não tenho nada que separe o meu produto do meu cliente. Isso também foi estudado. A característica deste público gosta de tocar, né? Como se fosse uma loja de autoatendimento, sentir o produto, olhar, ele vai ter 700 modelos lá de armações para ele poder pegar, tocar, provar, colocar no rosto, com auxílio dos nossos consultores. Então, foi tudo muito bem estudado. Então, o nosso produto tem um giro muito rápido na prateleira. Como eu falei aqui, uma informação é um pouco preocupante aí para a população, mas para o nosso negócio é de fundamental importância. Até 2050, eu digo que é bem antes disso, mais de 49% da população mundial vai ter algum tipo de doença visual. A tecnologia, ela é sensacional. Ela veio para desbravar o mundo aí, para trazer recurso, porém, ela é a principal vilã na qualidade visual, né? Hoje nós estamos aqui no celular, no computador, num tablet, a nossa visão ela é agredida a todo momento. Eu costumo dizer, né, Drus, que hoje nós temos ambientes cada vez menores para televisores cada vez maiores. Você pega um apartamento de 40 metros quadrados com uma TV de 70 polegadas, que é maior que a sala, né? Então, a nossa visão ela é agredida a todo momento. Nossos filhos aí, com pouca idade, conseguem desbloquear um celular e ficar a curta distância vendo um YouTube, enfim. É preocupante, mas para o nosso negócio é de fundamental importância. Ou seja, o nosso público ele não vai se acabar. A população cada vez mais idosa também, necessitando de um recurso visual, isso é extraordinário, é uma informação muito importante para o nosso segmento aí, tá bom? Próximo slide. Alguns números aqui, são números internos esses, e eu acho importante a gente passar, para você entender o que é força de rede, o que é mercadão, esse jeito mercadão aí. Mais de 54% das nossas franquias são de multifranqueados. O que eu estou querendo dizer? Que mais de 54% dos nossos franqueados possuem mais de uma unidade. Pessoal, ninguém reinveste naquilo que não dá certo. Ninguém reinveste naquilo que não dá resultado, que não dá dinheiro. Então, hoje, a grande maioria dos nossos franqueados, mais da metade, possui mais de uma unidade. Comprou, implantou, entendeu do negócio, teve o seu retorno dentro do planejamento, dentro do esperado, ou às vezes até mesmo antes, para segurar uma praça, uma segunda unidade, foi lá, adquiriu a segunda. Nós temos franqueados com 2, 3, 5, 7, Rio Grande do Sul, alguns grupos de franqueados aí que passam das 20 franquias, né? Eles juntos aí, aliás, o Mercadão dos Óculos hoje já é a maior rede de ótica do estado do Rio Grande do Sul. Então, são números interessantíssimos. 92% dos nossos franqueados não atuavam no segmento ótico, assim como muitos aqui não são do segmento ótico. Isso vai de encontro com o modelo que nós fazemos aí de treinamento, de capacitação, de modelo de loja, equipe, peças fundamentais dentro da loja para ter a tua operação. É o CM, é treinamento presencial, é treinamento em loco, é pré-natal, é berçário, como nós já falamos para vocês aqui. Temos várias frentes de capacitação agora aí, o curso técnico de ótica que nós disponibilizamos para todos os franqueados, todos da unidade são capacitados e têm o conhecimento. Então, você que não é do segmento, você vai ser totalmente capacitado
para fazer a gestão do investimento, a gestão da tua unidade. 18 meses é o tempo médio de retorno do investimento. Isso que está registrado na nossa COF, é o nosso número oficial, nos nossos documentos aí, mas a média da rede hoje derrubou bem esse payback aí, né? O que a gente fala de 18 meses, hoje está na casa dos 12, 14 meses de payback, de retorno de investimento, é um número interessantíssimo também, com uma rentabilidade média de 20 a 25, também é um número seguro, a gente costuma trabalhar sempre numa margem bem segura, mas hoje a realidade consegue elevar um pouco dessa rentabilidade. Temos franqueados aí que trabalham na casa dos 30, 32, 35, vai depender muito de como você faz a tua operação, e você entrando para o time, você vai entender como é isso e qual é a gestão que você deve fazer. E como eu falei, já somos mais de 700 franquias comercializadas em todo o Brasil, com muito orgulho. Logo, logo, ali na esquina, estaremos alcançando a casa das 1.000 unidades comercializadas aí em operação, se Deus quiser. Esse é o nosso projeto para logo, logo alcançar aí, tá bom? Próximo slide. Olha só, lembra lá que eu falei que em 2021 o Mercadão dos Óculos conseguiu aí um degrau importantíssimo no cenário de franquias no Brasil, né? Nós ocupamos a 42ª em 2021, em pleno ano de pandemia, e por incrível que pareça, pode ser para vocês, mas para nós não, é esse o nosso objetivo, e a gente trabalha para isso, e a força da rede que nós temos, né, Nadruz, faz com que nós consigamos aí, cara, explodir qualquer barreira. Esse ano nós pulamos da 42ª para a 30ª posição no ranking da ABF, das 50 maiores franquias do Brasil. Isso é extraordinário. Nós subimos mais de 20% na posição aí, né, em percentual, no cenário das 50 maiores. Então, hoje, a nossa briga e o nosso foco e objetivo é tão logo estar entre as 10, e o céu é o limite. E isso faz com que a gente cresça cada vez mais, mostra o que é a força do Mercadão. A gente costuma dizer que o Mercadão não tem freio, trabalhando forte, trabalhando rápido, tracionando muito forte, com muita responsabilidade sempre. Então, parabéns aí a todo o time, a todos os franqueados que fazem com que o Mercadão cresça. E outro detalhe, hein? Temos aí algumas outras redes de franquias do segmento que, além de ficar estacionada, algumas não conseguiram evoluir, né, Nadruz? Outras até caíram um pouquinho aí no ranqueamento, mas o Mercadão obteve aí um crescimento extraordinário em relação a principal instituição que rege o franchise no Brasil, que é a ABF. Próximo slide aí, eu acho que tem mais um ainda, né? Olha só que legal, eu costumo falar e eu me empolgo muito também nas lives, que é sobre esse slide aí, olha. Mais de 40 inaugurações no primeiro trimestre de 2023. Ou seja, nos primeiros 3 meses, nós fizemos mais de 40 inaugurações. Isso aqui não é número de franquia comercializada, não, tá? Isso aqui não é número de franquia que entrou para dentro do time do Mercadão. É franquia que abriram as portas, foram implantadas, iniciaram as suas operações e estão atendendo a população aí do Brasil inteiro. Eu falo e repito e vou sempre repetir. Esse número aí, ó, de inauguração é maior do que muita rede tem aí com 10, 15 anos de vida, não tem quantidade de franquia aberta já, como rede funcionando. E nós temos um volume desse de mais de 40 inaugurações no primeiro trimestre. Então, são números aí que impressionantes, que mostram a seriedade e o profissionalismo da rede Mercadão, e que tem hoje a figura do Nadruz aí como diretor de operações, que vai poder trazer a experiência dele de muitos anos de franchise, principalmente desse segmento. E para você que deixou para participar hoje, vocês ganharam um prêmio. Essa live tem que ser gravada, viu, Thiago, o Nadruz? Tem que ser gravada para a gente poder compartilhar com a galera que não pôde participar. Vai ser histórico. Eu já estou olhando aqui, número de participantes subindo, eu acho que a gente já vai estourar recorde também. Então, essa live tem tudo para ficar na história do ano aí, viu? Obrigado, Nadruz, seja bem-vindo, muito obrigado pela tua presença aí, e vamos junto nessa live que vai ser sucesso. Tiagão, toca aí agora. Maravilha, Dago. Esse daí tá indo pro teu caminho, hein, Nadruz? Você viu que esse homem tá apresentando bem, hein? Nadruz,
seja muito bem-vindo com vocês aí, Fábio Nadruz, nosso diretor de operações. A gente sabe a correria, né, Nadruz, o dia a dia aqui nosso, a nossa seriedade, o nosso trabalho e a preocupação com o franqueado, e por isso que às vezes muita gente pedia, né, cadê o Nadruz, cadê o Gustavo, cadê o pessoal? Então, assim, mas não é fácil também a gente encontrar eles, porque eles trabalham, se dedicam muito a essa rede que estamos aí há 14, 15 anos no franchise. Eu já sou até suspeito a falar do Mercadão. Fábio Nadruz, com você, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Dago, obrigado, Thiago, toda a equipe que está aqui, o Léo, toda a equipe que está participando com a gente. Olha, o quanto a Jaque, todo mundo que está... É legal ver, são poucas as franqueadoras que conseguem ter uma conexão entre uma área de expansão e operações estão junto. A gente trabalha muito integrado, entendendo que se a gente quer uma rede sólida, nós temos que sempre estar muito conectados com a área de expansão, porque a área de expansão é o motor que acelera o crescimento da companhia. Agora, se a gente não tiver uma área de operações que sustenta, dando rentabilidade e lucratividade para o negócio, as áreas elas não se suportam e realmente elas fragmentam uma rede como um todo, como a gente já viu em muitas outras redes, vocês têm aí conhecimento público disso. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um jeito Mercadão e a área de operações, na qual eu tenho oportunidade de estar aqui como gestor, ela leva muito conhecimento para os nossos franqueados. Primeiro que a gente tem um jeito Mercadão e a gente trabalha muito esse fit cultural, ou seja, como é que é ser disruptivo no mercado tão tradicional. O mercado ótico, ele é muito tradicional no Brasil. O Mercadão veio para ser o disruptivo, veio para pensar fora da caixa, desde a forma do autoatendimento, ou seja, o cliente ele toca o produto, diferente das óticas tradicionais, onde o produto fica preso numa vitrine. E aí, quando o produto fica preso numa vitrine, o cliente não toca, ele tem a sensação que a vendedora vai empurrar o que ela quer, porque ela quer ganhar comissão maior. O Mercadão quebrou essa barreira, colocou o produto no autosserviço assistido, ou seja, o cliente toca o produto e ele dá um comando para o vendedor. O cliente gostou desse formato, e eu vou dar um dado importante aqui, 92% dos clientes brasileiros tomam a decisão pelo formato do óculos. Então é o formato redondo, como é o meu, pode ser um oval, pode ser um óculos hexagonal, pode ser um formato aviador, que é aquele que vocês devem conhecer bem, que é o modelo Ray-Ban, e aí você vai vendo que esse cliente brasileiro, ao tocar um produto, ele se sente mais confortável. É assim em grandes redes magazines, como a Zara, como a Marisa, como todas, Riachuelo, como todos os grandes magazines, onde o cliente tem a liberdade e a democracia. Então o Mercadão é hoje a ótica mais democrática, mais premiada, como o Dago colocou muito bem, e eu acredito muito que é uma rede que é 100% comercial raiz. Nós somos muito agressivos na captação comercial, tanto é que nós somos o primeiro no mercado, a primeira rede de óticas no Brasil a implantar o Street Market. Talvez você nunca tenha ouvido, mas a gente trouxe lá do passado, onde eu tenho uma experiência dentro do mercado de ensino profissionalizante. Eu atuei por muito tempo dentro da Microlins, que é uma rede de escola profissionalizantes, e lá atrás a gente implantou o que a gente chamava de street marketing. E para o mercado óptico não existia essa figura. Quem é o street marketing? O street marketing é a pessoa que toca o cliente e gera visitação para a ótica. Ao trabalhar na frente da loja, a equipe de vendas constantemente está em atendimento. E quanto mais atendimento, maior a probabilidade de fechamento, automaticamente maior resultado e faturamento para o franqueado. Mas eu estou muito feliz em perceber aqui o quanto a gente tem várias perguntas que estão sendo colocadas aqui no chat, e eu também vou estar à inteira disposição. Quero reforçar que o meu compromisso nessa noite aqui é total com vocês, para que a gente possa tirar todas as dúvidas. A gente veio uma reunião agora, o Thiago estava junto conosco também, de liderança, e o quanto é interessante ver o progresso na nossa liderança. A nossa liderança tem um ponto de controle com a diretoria, onde ela apresenta resultados. Então, todas as áreas dentro da sede nacional da franqueadora, elas apresentam a sua performance, e isso é gestão compartilhada também, junto com os outros departamentos. Então, a área de expansão apresenta o seu resultado para a diretoria e também para a área de projetos, para a área de treinamentos, para a área
de pessoas e cultura, e aí a gente vai criando uma sinergia, que é a mesma coisa que a gente leva para as nossas lojas. Se não existir sinergia entre o gerente, entre o vendedor, entre o franqueado, o gestor, não tem resultado, porque o nosso negócio é baseado no atendimento humanizado. E esse também é um diferencial. Nós somos uma rede que acolhe esse cliente que está tão fragilizado pós-pandemia por um atendimento humanizado. E o Mercadão é isso. O Mercadão é vida na cor, o Mercadão é vida na disponibilidade de produtos, e hoje a gente tem de 800 a 1.000 peças dispostas dentro de uma loja, o que é muito bonito de ver. Então a gente tem desde solares espelhados que chamam a atenção das mulheres, até... Inclusive, a gente tem uma super blogueira personal aqui que faz várias postagens, que é a Jaqueline. A Jaqueline faz postagens e postagens lá na loja, e eu vejo ela colocando todo aquele simbolismo, aquela magia da mulher brasileira vestindo um óculos, colocando ali o seu design, e é muito legal ver isso, porque muitas mulheres, elas se contagiam pelo fator que o óculos hoje é composição de look. Então, ficou no passado aquela sensação de que óculos é só para quem não enxerga. Hoje o óculos também é composição de look. Então, hoje a mulher que gosta muito, e a mulher está muito empreendedora, ela vê no Mercado Ótimo uma grande possibilidade de realização de um sonho pessoal, porque ela vai vestir algo que contempla ela, o look. Então a gente tem vários modelos lindíssimos de solares das marcas próprias e vários modelos de solares também das marcas aí dos parceiros homologados. Mas eu vou parar um pouquinho de falar, Thiago, e eu estou vendo que estão aparecendo algumas perguntas. Vai falar e muito ainda. Ana Druz, mas eu falo que é importante também, né? Até mesmo as pessoas que não são diagnosticadas com nenhum problema na visão, a gente também vende muito o prevenir, né, o Nadruz, né? Aquela prevenção, né? É um absurdo a gente estar à frente de lojas, e o Nadruz sabe que hoje, e eu e a Jaque somos franqueados, mas assim, a gente tem um ganho muito grande nisso, né, Nadruz? Eu falo assim que isso aí é um ponto que muita gente fala, é só pessoas que têm problemas? Não, vamos fazer uma anamnese, né, Nadruz? O que você trabalha? No que você trabalha? Você não tem nenhum grau, mas vamos usar um tratamento assim, assado, dessa forma, né? É muito importante isso. Não, e para vocês terem uma ideia, o trabalho do Mercadão em ser disruptivo vai um pouco além. Nós recentemente lançamos, junto com o laboratório homologado parceiro, que é o fabricante da nossa marca própria, uma lente que possibilita a redução e a regressão da miopia. Então, o quanto isso é tecnológico é importante para nós. Eu sei que eu estou entrando num assunto um pouco mais técnico, mas vem de encontro assim. O Dago falou que boa parte da população mundial, e não só brasileira, teve que ir à frente de uma tela, seja o smartphone, seja o computador, por causa da pandemia que todo mundo ficou trancado. Isso agrediu, de fato, a saúde ocular de milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E o que a gente entendeu? Que a busca por um óculos de qualidade virou uma realidade, porque as pessoas não enxergavam o seu computador, as pessoas não enxergavam o seu celular. E aí a nossa equipe de desenvolvimento e tecnologia lançou uma lente que auxilia na redução e na regressão da miopia. Imagina você que tem um filho, que tem uma filha que usa um óculos já, e ela tem uma miopia, que é aquela patologia, aquela anomalia que é a visão para longa distância, e ela não enxerga. E aí você vai ao médico e vê que a criança, que o seu filho, vai aumentando esse grau ano após ano. E aí a gente percebe, e olhando esse comportamento, rapidamente a gente foi buscar através do nosso parceiro, como é que a gente faz para ter uma lente para interromper essa progressão da miopia? Ou seja, se o meu filho vai no médico, ele usa grau 2 de miopia, no próximo ano é grau 3, no próximo ano é grau 4, eu, como qualquer pai, como você que vai se preocupar. O que nós fizemos? Nós fomos buscar num parceiro uma lente que interrompe esse avanço da miopia. Isso é também desenvolvimento tecnológico, isso é se diferenciar no mercado, porque quando a gente tem uma tecnologia como essa, que é uma tecnologia da Mioview, que faz parte do portfólio das lentes Eurolens, marca própria. Eu estava até com o catálogo, nós temos um material aqui, que é o material do catálogo da marca própria, reforça ainda mais o nosso papel em ser disruptivo. Então, imagina você no mercadão dos óculos, podendo ofertar para aquele pai, para aquela mãe que não vê mais alternativa para a miopia do filho, uma lente que interrompe a progressão da miopia. Além do portfólio todo, nós temos 12 famílias de lentes. Então é muito importante a gente entender que o Mercadão entrou no mercado altamente tradicional com um modelo de negócio diferente.
aumentamos claramente a nossa rede, porque o nosso modelo de negócio é diferente. O cliente toca o produto de uma forma diferente, do nosso portfólio de marca própria, a gente preserva a rentabilidade, a gente tem uma forma de atuação da porta para fora, que a gente fala claramente, que é a atuação do street, que gera visitação para o vendedor automaticamente possibilita melhor resultado, ganha mais dinheiro, fica dentro da loja, possibilita a rentabilidade franquear. E antes de eu passar a bola para as perguntas, eu vou dar um dado. Existem as grandes marcas de mercado, que todos os senhores já devem ter ouvido, Essilor, Zeiss, Roya, que são lentes muito famosas mundialmente, a gente tem muito respeito. Mas, recentemente, a gente pediu um estudo para a nossa equipe técnica para mensurar o quanto de margem a nossa lente marca própria, que é a marca Eurolens, que é a nossa família de lentes, quanto que ela deixa de margem de contribuição versus as marcas de mercado, versus a Zeiss, a Roya. E por incrível que pareça, nós tivemos uma diferença de 1 para 6, enquanto o lojista ótico, qualquer ótica na cidade, vende uma Zeiss e tem um markup, uma margem de contribuição de 1,2 a 2, as nossas lentes marca própria, na média, deixam 6,5 de rentabilidade para os nossos franqueados. E aí nós vamos falar assim, de um valor de uma lente que é negociado pela franqueadora para o laboratório fabricante, onde a gente negocia uma tabela daqui, porque nós estamos negociando para 600 e 700 lojas, então a gente tem um poder de barganha nesses 12 laboratórios homologados, que são auditados mensalmente, a gente é muito mais forte nessa negociação e, consequentemente, essa tabela de preço ela chega num valor muito acessível para o nosso lojista mercadão. E quando ele coloca isso no balcão, a vendedora fala, agora eu tenho poder de fogo, porque eu não perco mais nenhuma negociação. Então, ela pega na armação, uma armação a partir de R$ 49,00 e vai a uma armação de R$ 299, R$ 399, então, de armação, ela está bem atendida. E aí, quando ela vai para a lente, ela vai para uma lente de custo para o lojista por R$ 80,00 e ela pode vender uma lente dessa pelo valor de R$ 4.800. Então, olha a margem, o leque que a gente tem no portfólio para não perder negócio nenhum, Thiago. Maravilha. Já começamos daquele jeito que a gente gosta, né, Dago? Né, Jaque, né, Léo? Mostrando o nosso markup. Isso é formidável. Jaque, vamos começar com as perguntas aí. Vamos começar. Boa noite, Nadruz. Vamos começar com a pergunta aqui do Dr. Vicente Ângelo. Ele está perguntando se tem loja em Eusébio, Ceará. Até amanhã eu consigo segurar, né, Nadruz? Aí é mais com vocês do que comigo. É legal que nós estamos com uma franca expansão e um carinho muito especial para a região nordeste do Brasil. A gente sabe da importância, e aí eu vou dar um testemunho pessoal. O nosso sócio, e a gente tem, na verdade, eu sou sócio da companhia também, o nosso sócio fundador, quando ele criou a marca Mercadão dos Óculos, com muito carinho, ele me confidenciou isso numa noite, onde a gente estava conversando num jantar, e ele falou assim, Fábio, eu criei o Mercadão dos Óculos para que ele pudesse explodir no Nordeste do Brasil. E, para nossa surpresa, o sul do país e o Cone Sul, quando a gente fala de Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, explodiu mais rapidamente que o Nordeste. E aí, quando a gente olha o Nordeste com tanta carência que tenha de um produto de qualidade acessível para uma população que perdeu capacidade de compra, a gente vê que o nosso negócio está muito preparado nesse momento com uma rede sustentável, uma rede que preocupa claramente com o bolso do franqueado para que ele ganhe dinheiro agora para a gente entrar no Nordeste. Então, existe sim um carinho muito especial e nós vamos atender certamente o pedido do nosso fundador de explorar ainda mais e mais o Nordeste do Brasil. E o Oceano Azul lá no Nordeste, né? Para quem quer fazer uma expansão de uma pequena rede, uma micro-rede dentro da nossa rede, eu acho que o Nordeste é a bola da vez, né, Nadruz? É a bola da vez, não só pela adequação do nosso negócio, na qual a gente tem um leque de possibilidades, tanto na venda das armações para o cliente final, quanto na escolha dos laboratórios homologados, quanto na disponibilidade de cidades. E aí tem um dado importante, Thiago, que é assim, quanto menor a cidade no interior dos estados, mais o Mercadão dos Óculos se diferencia da concorrência e da ótica tradicional. Quando o Mercadão entra numa cidade, vou dar um exemplo aqui, Maracaju, no Mato Grosso do Sul, ou Juara, que a gente tem no interior do Mato Grosso, ou Jataí, no Goiás ou no Rio Verde,
As óticas tradicionais assustam, porque o nosso modelo de captação, a nossa forma de atuação, a nossa loja de cor diferenciada, com exposição de 1.000, 1.200 peças, a forma como a gente vai buscar esse cliente é uma forma muito diferenciada. E a gente cria na população assim, eu quero saber o que é aquilo lá, porque realmente aquela loja ela é muito diferente do que eu vi até hoje. Então, você que tem a oportunidade de adquirir um Mercadão no Nordeste do Brasil, não perca tempo, a noite é hoje. É isso aí. Maravilha, Jaque. A Roberta Nadruz, ela está perguntando por que ela deve escolher o Mercadão e não outra franquia. Aí, tá vendo, Nadruz, as perguntas que eu falei para você? Essa é com você, Nadruz. Ótima pergunta, Roberto. Eu acredito claramente que o Mercadão ele se consolidou com tanta excelência e os prêmios reforçam isso, que a gente conseguiu mostrar para o mercado, e não só para o franqueado, para o mercado, por que a gente tem um suporte de qualidade, por que o franqueado de fato ganha dinheiro. Por que mais da metade da rede é multifranqueado? Porque ele ganhou dinheiro no primeiro, ele ganhou dinheiro na segunda operação, ele está comprando 3, 4, 5, 12 lojas, porque ele sabe do potencial. Então, o Mercadão, em relação a qualquer outra franquia, é um negócio mais seguro. Por quê? Pontos importantes. A nossa forma de captação de clientes é disruptiva. Segundo ponto, nós temos marcas próprias, e as marcas próprias nos blindam do mercado. O que é marca própria? Marca própria, esse meu óculos aqui, ele é 100% marca própria. Eu estou usando uma armação Mlux com uma lente Eurolux 4K. Quando eu falo de marca própria, e olha que ponto interessante, o cliente, quando ele sai de casa para fazer um orçamento, ele vai na primeira ótica da sua cidade e ele vê o vendedor explicar a mesma armação com a mesma lente que ele vê nas 8 óticas da sua cidade. Quando ele chega no Mercadão dos Óculos, ele não vai ouvir a mesma lente, porque nós temos uma marca singular, proprietária, que é nossa. Então, o cliente ele não tem como comparar, porque quando o nosso vendedor explica a tecnologia de uma Eurolux 4K ou de uma Euromix, a gente mostra para esse cliente que a nossa tecnologia ela é superior e tão boa quanto da concorrência, só que ele não tem efeito comparativo. Mas fala assim, essa lente eu não conheço. Porque para o cliente, quando ele faz comparação de uma lente Transition ou uma lente Roya, ele pega o mesmo preço que ele viu numa ótica, ele vai barganhar preço nas demais. Quando ele chega no Mercadão dos Óculos, ele não tem esse efeito comparativo, porque a marca própria nos protege. E aí, quando eu mostro o portfólio de tecnologia, e a nossa tecnologia ela é muito superior, porque ela tem adaptação, ela tem mais amplitude, ela tem um corredor visual mais amplo para todo tipo de bolso de cliente. Foi o que eu falei. Se o cliente quiser pagar R$110 por uma armação e uma lente, ele vai ter. Se ele quiser pagar R$2.900 por uma lente premium, ele também vai ter. Então, essa é a diferenciação do Mercadão. A marca própria nos blinda em relação à concorrência e nos coloca numa posição diferenciada. Nadruz, só para pegar um gancho aí, a gente falando de marca própria, principalmente a lente, que é um divisor de água e é uma experiência extraordinária para o cliente, né? Pelo fato dele ser a única ótica que ele vai ter essa opção da marca própria e a forma que ela é exposta através da nossa tecnologia, né? Que é o MDOTech. E por se tratar de força de rede também, hoje, a nossa marca própria de lente, ela ocupa um patamar de venda, de ranqueamento aí extraordinário, né? Sem sombra de dúvida, bem colocada. Hoje nós somos a rede de óticas que tem a maior capilaridade de lentes em marca própria do Brasil. Nós já somos, com certeza, já a 4ª lente mais comercializada no Brasil. E a gente tem grandes marcas comercializadas. Então, ter uma marca própria que dá credibilidade, ou seja, o franqueado, ele de fato, ele tem a certeza que o cliente vai ter adaptação. O que é adaptação? A gente garante, e esse é um ponto importante, 100% de garantia de adaptação. O nosso franqueado, o nosso lojista, ele vira para o cliente e diz assim, se o senhor não se adaptar a esse óculos, eu troco ele para o senhor a custo zero. Eu faço quantas lentes forem necessárias. Pode ser uma lente visão simples, um monofocal, pode ser um multifocal de altíssimo nível e altíssimo grau. E aí, 100% de garantia de adaptação dá uma credibilidade tão grande para o nosso balcão, para a nossa vendedora, que ela fala assim, eu posso vender que eu não vou ter problema do cliente batendo na minha porta e falando, não estou enxergando. Porque o que o cliente quer? O cliente ele quer comprar um óculos acessível e quer poder enxergar bem.
Porque o cliente está cansado de pagar caro por um licenciamento, uma marca. Ele está caro para pagar, ele está cansado de gastar muito dinheiro e não ter, de fato, uma lente de qualidade. Então, além do Mercadão ser democrático, ele dá qualidade para essa lente. E esse é um fator muito importante, Dado. Maravilha. Jaque? Até aproveitando, já que está falando da lente, a pergunta da Luana, ela gostaria de saber como que funciona a compra de lentes e como é o relacionamento do Mercadão com os laboratórios. Inclusive, né, Nadruz, a gente estava conversando sobre isso hoje à tarde, né? E falava mais, né? Ó, hoje todo mundo acompanha a gente, Nadruz, eu uso óculos, tenho 6 graus de miopia, sou míope. Eu estou com a lente também, Mercadão dos óculos, Eurolens, lente de contato. A gente não para de inovar, né, Nadruz? E é importante ter esse portfólio amplo. Agora, a pergunta da Luana é muito boa. Luana, o que nós fizemos no passado que trouxe a gente com uma diferenciação muito grande até aqui? Primeiro nós compramos um clique proprietário. O que é o clique? É o cálculo do desenho da lente, é o design de uma lente. Como é que esse cliente vai enxergar? Basicamente, a lente, ela possibilita, através de 3 campos de visão, um campo de perto, intermediário e à distância, que esse cliente, ao fazer o eixo de rotação do olho, ele vai conseguir enxergar através desse campo de visão. O que nós fizemos? Nós fomos para a Europa, através de uma parceria com a Horizon, e adquirimos a patente e compramos cliques proprietários, que são cliques do Mercadão dos Óculos. Esses cliques, esses cálculos, que somente a rede Mercadão dos Óculos, nós instalamos remotamente em 12 laboratórios homologados do Brasil. Então, nós temos laboratório em Porto Alegre, temos laboratório em Lajeado, temos laboratório homologado na Grande São Paulo, laboratório homologado na Bahia, laboratório homologado no Belém, laboratório no Centro-Oeste. São 12 laboratórios, que são estruturas, onde o franqueado Mercadão faz um pedido para esse laboratório, tudo remotamente. O laboratório, quando recepciona esse pedido, ele vai montar, conforme aquela armação, conforme aquela dioptria, a receita do cliente captada dentro da loja, e vai mandar, através da sua entrega, seja o motoboy, diariamente, essa lente para ser entregue pelo lojista Mercadão para o seu cliente final. Então, hoje nós temos 12 laboratórios homologados, parceiros, que fabricam as lentes marca própria Eurolens. Nós temos 2 famílias de lentes. A Eurolux, que são as lentes premium, e a Euromix, que são as lentes de combate. Quando esse laboratório homologado não está atendendo ao pré-requisito de qualidade, ele é descredenciado da nossa rede. Então, primeiro, nós temos uma política comercial agressiva com o laboratório. Nós definimos a tabela de preço, porque a franqueadora negocia o pacote nacional. Segundo ponto, o laboratório é auditado pela franqueadora. Se ele não tiver o nível de desempenho de cosmética da lente, ou seja, a espessura da lente entregue, se ele não tiver o nível de qualidade para risco, para tratamento, para antirreflexo, ele não é creditado e ele não é homologado como parceiro oficial. Esse laboratório, em contrapartida, ele vai ter uma gama de várias lojas pedindo para ele, é tudo o que ele quer. Então, ele quer pedido diário, porque imagina assim, nós temos um laboratório chamado Forla, no Rio Grande do Sul. Esse laboratório atende 92 lojas Mercadão dos Óculos. Então, para o laboratório, são pedidos diários caindo no faturamento dele. Para o nosso franqueado, é a certeza que esse laboratório está sendo auditado pela sede franqueadora. Inclusive, amanhã pela manhã, às 8 horas, eu tenho um compromisso de fazer ponto de controle com 12 laboratórios. Meu dia amanhã é só para fazer ponto de controle com laboratório. E aí o franqueado ele vai comprar desse laboratório homologado. Quando ele compra desse laboratório homologado, ele tem a certeza que ele está comprando uma lente de qualidade, porque esse laboratório presta conta para nós. Ou seja, ele vai mostrar, ó, as suas lojas estão adquirindo esses produtos aqui, eu estou fazendo um tempo de entrega para o multifocal de 7 dias, para o Visão Simples pode ser entregue até 24 horas. Maravilha. Top. Jaque? Leandro Nadruz, ele está perguntando, na COF eu vi uma lista de franquias que fecharam. Quais os motivos para um franqueado finalizar a operação? Seria por um erro cometido pelo franqueado? É muito boa essas perguntas, né, Nadruz? É aquilo que eu falo, são perguntas muito boas. E assim, a gente responde no jeito comercial nosso da expansão. E hoje nós temos o diretor aqui e ele vai... eu falo muito assim, Nadruz, a fórmula está pronta do Mercadão, ela já foi testada em todos os lugares, todo o perfil de cidade, tamanho,
Eu falo que é muito o perfil realmente do nosso franqueado, que acontece, e ainda mais uma rede de mais de 700 lojas, né, Nadruz? A gente também vai achar essa dificuldade, e a gente não fecha, algumas fecham, infelizmente, mas a gente faz ao máximo o repasse, que os repasses estão vindo aí com resultados absurdos. Nadruz, com você. Não, a pergunta é muito boa, Tiago e Leandro, acho que foi muito inteligente. Por que um franqueado ele fecha? Muitas vezes ele identificou um negócio, ele achou ou acreditou que aquele negócio de fato estaria adequado ao modelo de trabalho dele, só que depois de um tempo ele entendeu que aquilo não é a rotina dele, e aí ele se frustra. E aí o que a gente faz aqui, e aí é um ponto importante, nós temos tudo cartilhado, manualizado. Eu estou com uma cartilha aqui de operação, ó, está aqui na minha mão. A partir do momento que eu compro uma franquia e sigo a cartilha, eu sigo atualizado, todo o material manualizado para ele, como ele vai fazer o atendimento, como é que ele vai montar a loja, zona quente, zona fria, zona mista de posicionamento. Se ele seguir exatamente o negócio que ele comprou, já que ele comprou uma franquia, ele comprou a replicação de um modelo de negócio. Ele tem que executar esse modelo. Assim, da mesma forma, no Boticário, no McDonald's, no Subway. Só que muitos franqueados, infelizmente, ele compra um negócio e ele acha que ele vai gerir aquilo da forma dele. E aí ele começa a quebrar regras. Quando ele começa a quebrar regras, vou dar um exemplo do que é quebrar regras. Nós temos uma equipe mínima obrigatória para atuar dentro da nossa loja, que é um gerente, 2 vendedores, um street marketing, o técnico ótico e o franqueado. Quando ele pede essa equipe mínima, por N razões, ele não soube reter essa equipe, ele perdeu essa equipe mínima, e ele não volta a reconstruir essa equipe, ele perde faturamento. Ao perder faturamento, o negócio fica inviável. Ele fala, tem que fechar a minha operação, porque eu não consigo recontratar pessoas. E aí esse é o ponto onde existe realmente uma quebra de expectativa. Agora, na grande maioria das vezes, e o Tiago falou muito bem, o nosso papel é siga corretamente as orientações, que todo o suporte, a consultoria nossa técnica de campo vai dentro da operação para treinar o franqueado. A nossa universidade corporativa leva mais de 400 horas de treinamento online. Se o franqueado quiser treinar das 6 horas da tarde às 21 a sua equipe, ele treina no online. Se ele quiser treinar no horário comercial, o consultor estará dentro da loja dele. Então não tem motivos para ele encerrar a operação. Agora, quando o franqueado ele quer fazer o modelo que ele comprou como franquia, do jeito dele quebrar todas as regras, aí de fato o negócio não se sustenta. Maravilha. E assim, né, Nadu, nós somos muito claros aqui, né? A gente fala assim, você está comprando um negócio que para mim, hoje, nunca tinha entrado no segmento ótico, a gente vem do franchise, mas nunca tinha vindo no segmento do ótico, nunca via a liquidez e a margem, o markup muito grande, mas a gente não deixa de falar, está comprando em muito trabalho, né, Naduz? A gente tem que ser sincero aqui, a gente não vai ficar falando assim, não, compra que vai dar certo, não, a gente procura mesmo franqueados com perfil que vá pôr, né, como diz o Nadruz ali, a diretoria, a barriga no balcão, né, Nadruz, não quero, né, e o Nadruz mesmo fala, não quero que você venda, eu quero que você seja a figura franqueada, que é muito importante, né, Nadruz? Bem colocado. E muitas vezes você fala assim, mas eu sou investidor, eu comprei um negócio para investir, eu não vou operar. O negócio também serve para você. Se você é investidor, você vai construir uma equipe com um gerente de loja, com supervisão, com um trabalho de acompanhamento que vai fazer para você. Tanto é que a gente tem 54% da rede como multifranqueado, como o Dago falou muito bem. Se eu sou multifranqueado, quer dizer, eu posso ter 8 operações simultâneas, que essas 8 operações vão rodar tranquilamente. Eu sou um franqueado só que tem 8 unidades Mercadão, 8 lojas. E para você, investidor, o negócio também roda. É só seguir, de fato, o processo que a gente fala. Tem uma regra muito legal que a gente comenta dentro da área de operações, que é assim, o que o nosso franqueado é ensinado diariamente? A olhar da porta para fora e da porta para dentro. Da porta para fora a visitação está acontecendo na sua loja? Você está atuando como varejista de fato? Você é um empresário que está proporcionando uma loja diferente em relação à sua concorrência? Da porta para fora, o seu street gera quantas visitações? E tem como a gente mensurar essa visitação por dia? Como é que é a aceitação da sua loja perante a concorrência? Como é que a sua loja é
em comunicação externa? O panfleto que a gente sugere, uma campanha todo mês para você. Como é que é o material em mídia digital? Da porta para fora, então, tem todo um canal para que a gente possa atrair o cliente, vários canais. E da porta para dentro, como é que é a sua conversão? Como é que está a técnica de fechamento da sua equipe? Como é que está a sua gestão do gerente? Como é que os seus vendedores atuam quando um cliente torce o nariz e fala assim, tá caro, eu não vou comprar. Então, a gente tem muito claro no treinamento para orientar esse franqueado que não é do mercado ótico, e que bom que ele não seja do mercado ótico, para que a gente possa dar para ele todo o beabá para que ele tenha sucesso. Maravilha. Jaque? O doutor Vicente, ele está fazendo 2 perguntas. A primeira, qual o percentual das franquias que fecharam antes de 1 ano? Ixi, eu não vou saber. Eu faço uma expectativa aí, eu estava até fazendo, quando eu vi a pergunta do Dr. Vicente, eu achei muito interessante. Em torno de 3 a 5% existe um encerramento aí por não conformidade ao modelo de negócio. Então, nós temos sim esse franqueado que entra numa operação e seja por uma insuficiência financeira, ou seja, por uma não adaptação ao modelo de negócio, ele quebra e ele deixa o negócio. Então, nós temos aí de 3 a 5% dentro de 1 ano, que é aquela operação que se encerra dentro desse período. Maravilha. Jaque? E o doutor, ele está perguntando novamente sobre Eusébio e Messejana. Você tem loja em Messejana? Existe a compra, já está foi reservada essa praça, e Messejana foi há 2 semanas atrás, que o franqueado também pegou Vila Velha, que nós estamos aprovando, inclusive vamos passar amanhã mesmo o ponto por Nadruz em Vila Velha, Fortaleza e Messejana. Legal. Vale reforçar, Thiago... Vocês não vão não no negócio? O quê? Pode falar, Nadruz. Não, é que eu ouvi. Não, o que eu percebo claramente é assim, todas as praças, ela tem um potencial na qual a gente faz uma análise através do GeoFusion. Em determinadas praças, onde a gente entende que comporta 4, 5, 6 operações simultaneamente, nós vamos colocar mais de uma franquia dentro de cada localidade. Então, eu sugiro aqui que o colega que está buscando para uma região lá no Ceará, ele faça depois ali uma análise junto com o consultor que está atendendo para ver, através do georreferenciamento, onde próximo a gente consegue atuar, mas é muito importante o nosso carinho pelo Nordeste do Brasil, e nós vamos atender o Nordeste, de fato, com muitas lojas de Mercadão. Jaque? O Alisson Nadruz, ele está perguntando como é o limite de território de uma franquia. E adquirindo a franquia em uma cidade, outra pessoa pode abrir outra na mesma cidade? Ótima pergunta, já. O Alisson, quando a gente tem uma preocupação em crescer a marca exponencialmente, quanto maiores nós somos, maior o nosso poder de negociação sobre os laboratórios, maior o recall de marca perante ao cliente, e eu vou dar um exemplo aqui, em São José do Rio Preto, onde está a sede nacional, inclusive eu estou no escritório da sede nacional aqui agora, e depois convido vocês para virem conhecer. O que nós temos? Nós temos 9 lojas simultâneas dentro da cidade de São José do Rio Preto. As 9 lojas simultâneas não são dos mesmos franqueados. E aí nós temos um raio de atuação onde esse franqueado, por georreferenciamento, vai poder fazer a sua ação externa. O que a gente quer com o crescimento da marca é possibilitar que um cliente veja uma marca com o Mercadão dos Óculos e não seja concorrente de um outro Mercadão dos Óculos de outro franqueado. Então, sim, dentro do nosso contrato, a gente possibilita que mais de um franqueado possa agir dentro de uma área. A franqueadora sempre vai ser o órgão regulador, ele vai analisar para que tenha território muito claro para cada franqueado atuar com a sua equipe, seja ação externa, seja uma ação de porta a porta, seja um trabalho de fronte de calçada. Então, sim, hoje nós temos áreas limítrofes e, sim, muitas cidades são exploradas por 6, 5, muitas. Vamos falar das grandes metrópoles, então, esse número se torna, inclusive, exponencial. Grande São Paulo, Grande Rio, as grandes capitais. Quando a gente vai para cidades menores, eu vou dar um exemplo aqui, nós temos o Birigui com menos de 30 mil habitantes, na qual já tivemos mais de um franqueado, Batatais, então,
que é no interior do estado de São Paulo, são 2 operações acontecendo simultaneamente, e os franqueados, que é o legal, os franqueados se unem para fazer ações cooperadas, os franqueados compram insumos, materiais para conseguir fazer ações de porta de loja, então é uma somatória em todos os momentos. Maravilha. Jaque? Completando aqui, ele pergunta se tem loja em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Temos também, está comprado, está à procura de ponto também, mas como diz o Nadruz, tem espaço para mais, lógico, a gente tem que estudar, nós temos que ver, nós somos parceiros também do franqueado, né, Nadruz? Essa pessoa que está acabando de implantar, não vamos colocar do lado dela, vamos ver uma outra bairro com potencial. Mossoró é gigante, muito grande, cabe também igual São José do Rio Preto, de 5 a 10 a 9 franquias. Então, assim, tem potencial para ter mais e muito mais, com certeza. Jaque? O Leandro, ele pergunta, essa pessoa que é o Street Marketing, ele aborda clientes em qual raio de atuação? No bairro, na quadra da loja? Ótima pergunta, Leandro. O Street Marketing ele foi criado sempre para gerar a visitação para dentro de loja. Então, a recomendação é que ele atue em 20 metros próximo à loja. Eu até costumo brincar nos treinamentos que, assim, o street tem que estar numa posição na qual qualquer cliente pergunta para ele onde está o Mercadão, ele aponta o braço e ele mostra a fachada da loja. O Street Marketing também tem uma dupla função de divulgação, porque por ele ser uma pessoa, ele fica andando ali, entendendo como é que está o comportamento da concorrência. Esse Street Marketing, posicionado próximo às clínicas oftalmológicas, ele vai pegar o cliente que saiu com a receita na bolsa. A cliente com a receita na bolsa é ouro, porque essa receita que tem todos os dados de prescrição do óculos, quando cai no balcão para a nossa equipe de vendas, isso é filé mignon em dia de muita fome. O vendedor, ele janta o cliente com total autonomia, ele vende uma lente de super qualidade. Então, o papel do Street qual é? Gerar visitação. A equipe de vendas nunca fica parada, porque eu imagino você como empresário pensando o seguinte, pô, eu contrato 2 vendedores e um gerente comercial, e um dia de baixo fluxo, como é que faz? Aí entra o papel do Street Marketing, que ele atua sempre na quadra, na frente da loja, e em algumas situações ele vai fazer um trabalho também em visitas às clínicas oftalmológicas e até em bairros. Tem uma campanha que a gente ensina o nosso franqueado chamado Campanha da Visão, que acontece em bairros. A nossa equipe treina os streets do franqueado, que pode ser 1 ou 2, a coletar quais são aqueles potenciais clientes que estão em déficit, que estão com muita dificuldade de fazer um agendamento de consulta com o médico. E a partir desse trabalho de bairro a bairro, a gente coleta, através de uma grade de informação, quais são aqueles potenciais clientes que querem uma agenda com o médico para fazer a sua consulta. Então, basicamente, o Street ele vai de bairro, além de trabalhar na frente de loja, em determinada semana ele vai no bairro, próximo à loja, e faz um trabalho corpo a corpo, ali batendo palma na casa da pessoa, dizendo, faz quanto tempo que o senhor não faz um exame para saber como é que sua vista está? Ah, faz mais de 3 anos, mais de 4 anos. Então, vamos agendar aqui, porque nós temos um profissional que é parceiro nosso, para que a gente possa agendar um melhor horário, para que o senhor possa fazer uma consulta com muita tranquilidade. Terça às 16 horas ou na quarta às 9 da manhã? O que o senhor prefere? E aí o Street Marketing ele vai fazendo um trabalho de captação. Quando ele volta para dentro da unidade, ele vai fazer um trabalho telefônico no dia seguinte, reforçando esse compromisso. Quando esse cliente vai até o médico que é parceiro Mercadão, ele direciona esse cliente até a loja e aí acontece a venda. Perfeito. Jaque? O Nadruz, o George, ele está perguntando qual o principal desafio do Mercadão para ser líder inconteste no segmento. Ótima pergunta. O maior desafio nosso é a comunicação, Jorge. A gente nota que, infelizmente, a gente é muito expressivo em criar grandes ferramentas, mas a gente nota ainda no Brasil que a comunicação, para chegar à comunicação, seja no público final de uma tecnologia, que a gente se surpreende com as nossas tecnologias das nossas lentes, mas a comunicação é o grande desafio. A gente sabe que o brasileiro hoje, ele recebe um impacto de quase 800 mensagens por hora no seu telefone celular, na sua mente, no seu dia a dia. Quando ele tem muita informação correndo com ele, ele não toma uma decisão. Então, hoje, a comunicação é o grande desafio. Quando a gente também olha a comunicação como um fator decisório para o nosso franqueado, quando a gente cria aqui ferramentas, treinamento, acompanhamento, orientação,
e essa comunicação não é efetiva lá no ponto de venda, a gente também tem um desafio muito grande, porque a informação ela tem ruídos e ela não chega na total limpeza dos fatos. Então, o que a gente tem hoje como grande desafio no Brasil? Tanto olhando para Mercadão, para os seus franqueados, é a comunicação, e quando a gente olha para o cliente final, a comunicação também, de N frentes. Hoje, o cliente é bombardeado pelo celular, pelo televisor, pelo tablet, pelo outdoor, pelo carro passando de som, e isso, de fato, é um grande desafio para nós. Maravilha, perfeito. Jaque? O Mauro Nadruz, ele pergunta qual que é a média de faturamento em uma loja da rede numa cidade de 50 mil habitantes, se nós temos essa informação. 70 mil reais de faturamento, se ele tem ali de 17% a 21% na última linha de lucro líquido, a gente tem, vamos fazer uma conta rápida aqui, quanto que vai sobrar. Se nós estamos falando de 70 mil de faturamento versus, vamos colocar 21%, nós estamos falando ali de uma receita final de 14, 15 mil reais, é o que ficará nesse momento como margem de contribuição para o lojista. Mas é a nossa média. Nós temos lojas, hoje eu vou falar do sul do país, as lojas do Rio Grande do Sul estão com uma média de faturamento de 91 mil reais, e aí eu estou falando de lojas como Lajeado, tá aí o ranking para vocês, para que a gente possa aqui mostrar ao vivo. Então, a gente tem os grupos de lojas, né? Grupo 1, são cidades de 0 a 50 mil habitantes, e a gente tem lá o Tijucas, em Santa Catarina, com 145 mil de faturamento. Tem hora que eu me assusto olhando para esses rankings, né? Se surpreende, né? Mas a hora que vê uma como é que é? Uma Juara, né, Nadruz? No meio do Mato Grosso? Exatamente. Reforça ainda mais a importância da gente ser disruptivo em cidades médias do interior do Brasil. E em cidades grandes também, quando a gente vai para Florianópolis, Porto Alegre, Londrina, Uberlândia, nós estamos falando de Campos, no Rio de Janeiro, a gente também tem alta performance. Maravilha. Jaque? O Leandro, ele pergunta, como você vê o franqueado que não vai trabalhar pessoalmente na loja, mas sim ter um gerente lá, possibilitando ser um multifranqueado? Ótima pergunta, Leandro. Aí entra no papel cartilha. Quando um franqueado investidor, ele recebe informação, como eu estou aqui na mão, responsograma do vendedor, tudo que o vendedor tem que atuar no dia a dia, a rotina da loja está descrita. E esse franqueado que está à distância, 300, 400 quilômetros dele, liga no final do dia para falar o seguinte, me fala quais são as pendências dos talões de ordem de serviço do dia anterior, me fala como que foi o faturamento e o ticket médio, me fala como é que está o posicionamento dos pedidos no laboratório. Está tudo descrito aqui, o que o gerente e o vendedor têm que fazer. E a partir do momento que eu, investidor à distância, eu entro em contato com esse gerente, se ele gaguejar ou não saber a informação, eu sei que ele está mentindo para mim. Se ele me mostrar o resultado, eu conflito com o sistema. Então, a gente tem tanto um sistema, que é um RP nosso, que é o nosso MDO-Tech, que dá a informação para esse gestor, esse franqueado, quanto também uma cartilha que dá desde um script de pós-venda para que a nossa vendedora, depois de fazer a venda de um multifocal, entre em contato com o cliente, dizendo, estou ligando para saber se está tudo bem com o seu óculos, se você comprou, quando você comprou aqui no Mercadão, porque está na hora de fazer um ajuste gratuito nas suas hastes e limpeza das suas lentes. A regulagem periódica para a conservação dos seus óculos é muito saudável. A senhora gostaria de me informar qual o melhor horário para que a senhora possa visitar o Mercadão? Então, a gente tem um material todo pronto já. E a partir do momento que eu dou essa cartilha, essa manualização e treino essa equipe a fazer esse trabalho, a gente dá segurança para você à distância poder operar 3, 4, 5 lojas. Jaque? A Roberta Nadruz, ela está perguntando como vocês enxergam hoje o mercado de franchise. Poxa, ótima pergunta. O mercado de franchise ele vem crescendo exponencialmente no Brasil, né? Inclusive, o franchising brasileiro ele só fica atrás do franchise norte-americano. Nós somos um dos maiores expoentes do franchising hoje mundial. O Brasil, sim, se desenvolveu muito, tanto é que na semana, no final desse mês, né, nós estaremos na maior feira de franquias do mundo, que é a feira que vai acontecer em São Paulo. Inclusive, eu convido vocês por passarem, inclusive são nossos convidados para visitar o nosso lindíssimo stand, que foi muito bem montado pelo Thiago e para a equipe dele. E a gente percebe claramente que o franchise no Brasil ele foi ganhando musculatura. Para vocês terem uma ideia, há
A AFP, que é a Associação de Franchise em Portugal, vem fazer estágio no franchising brasileiro para atender e para aprender como é que são as nossas rotinas, como é que é suporte, como é que é a nossa expansão. Então, o franchising no Brasil, ele vem crescendo a números de 2 dígitos a cada semestre. Então, você vê assim, o franchise cresceu 14% no Brasil. O franchise, aí você vai ver um ano, o franchise cresceu 28% de um ano em relação ao outro. Então, o franchise no Brasil tem um órgão regulador, que é a própria Associação Brasileira de Franchise, que premia as melhores redes, tanto é que o Dago mostrou, a gente saltou da 42ª posição para a 30ª maior rede de franquias do Brasil, então nós somos auditados. E tem um fato importante, o franqueado Mercadão, ele tem a caneta na mão. Se ele quer e ele está se sentindo insatisfeito com alguma operação, algum suporte, ele tem direito a responder uma pesquisa. E essa pesquisa vai para a Serasa. A Serasa Experian audita todas as franqueadoras no Brasil. E olha que fato interessante, é uma pesquisa de qualidade para mostrar se o franqueado está satisfeito com o plano de negócio, se o franqueado está ganhando dinheiro, está tendo a lucratividade que foi colocada para ele lá no modelo inicial, na apresentação do consultor, se o franqueado está satisfeito com a parte de treinamento, com o suporte, com a rentabilidade do negócio. Então, o papel do franchise através da ABF é regulamentar, motivar e criar de uma forma muito inteligente um apoio para aquelas pessoas que querem investir em algo que é saudável no Brasil, que é a franquia. Maravilha. Jaque? O Leandro, ele está perguntando se existe algum impedimento do franqueado firmar parcerias com oftalmologistas para que haja indicação do Mercadão dos Óculos. Nenhuma. Inclusive, Leandro, pelo que eu percebi aqui, eu acho que é a 4ª, 5ª pergunta que eu respondo sua. Do segmento ótico, né, Leandro? Do segmento ótico, que legal, fico muito feliz. Leandro, não existe nenhum tipo de impedimento. Inclusive, um dos grandes fatores diferenciais da rede Mercadão dos Óculos é que a gente treina o nosso franqueado e a equipe do franqueado sobre como se comportar através do parceiro médico oftalmologista. No Brasil, existe, sim, 2 profissionais que atuam dentro do segmento. Existe o optometrista, que é um profissional que está autorizado, técnico optometrista, a fazer a refração. E existe o oftalmologista, que também, além da refração, está autorizado a fazer as cirurgias. E aí as nossas equipes técnicas aqui, porque nós temos hoje 16 consultores que fazem treinamentos técnicos, treinamentos comerciais e treinamentos comportamentais, eles treinam as equipes dos franqueados a firmar e também a possibilitar o acesso e como se posicionar junto no desenvolvimento de uma parceria com um médico oftalmologista, sempre com muito profissionalismo, sempre com muita inteligência. Então, sim, existe a possibilidade, em qualquer região do Brasil, inclusive nós somos parceiros da Soblec. Se você quiser digitar no Google, aí o que é a Soblec, a Sociedade Brasileira de Refratologia e Lentes de Contato, é a única sociedade que trata o médico oftalmo com muita parcimônia. Eu, inclusive, tenho muito contato com o Fernando, que é um amigo nosso, diretor de comunicação e médico oftalmo, que fica sediado em Curitiba, junto à Soblec, e a Sociedade Brasileira dos Médicos Oftalmologistas, que fazem parte da Soblec, são também parceiros da rede Mercadão dos Óculos. A gente atua junto com a campanha social Olhares do Bem, e aqui fica o meu ponto aqui, toda lente comercializada na rede Mercadão dos Óculos, a lente 4K, a gente reverte um óculos gratuitamente para uma criança carente no Brasil, porque nós somos parceiros da Brinc. Então, o parceiro médico oftalmo, ele vê a rede Mercadão com bons olhos e com muito carinho, que nós somos a única rede que consegue fazer um trabalho de fato, atuando no Brasil inteiro, onde, para cada lente marca própria comercializada, a gente devolve para uma criança carente a custo zero a oportunidade dela ter mais qualidade de vida e poder enxergar e erradicar, que é o que a gente quer, a evasão escolar pela falta de um óculos para crianças carentes no Brasil. A maior porcentagem de evasão é a dificuldade de enxergar, né, Nadas? É impressionante isso. E é muito triste, né, num Brasil que tem tanta necessidade de melhorar. O que nós fizemos? E dia 10/7 agora se comemora o Dia da Saúde Visual, na qual a gente faz várias ações,
e as parcerias com os médicos. O que o médico oftalmo ele quer? Ele quer que o paciente dele enxergue bem. Por isso que quando a gente visita o médico, a gente leva todo o nosso portfólio através de um app que fica no celular da nossa equipe de consultoria, para que esse nosso médico parceiro entenda que as nossas lentes são de qualidade e não vão agredir os olhos dos pacientes dele. Quando a gente mostra a qualidade de uma lente HoloLens, quando a gente fala que a gente tem tecnologia equilíbrio, a gente tem tecnologia de amplitude, a gente tem tecnologia de suavidade controlada, a gente tem 12 famílias de lentes, desde a Eurolux 4K Safety, que é uma lente individualizada, até uma lente Progress, que é uma lente de entrada, uma lente de visão simples, o médico fala assim, pô, vocês estão no caminho, eu quero ser parceiro da rede. Maravilha. Jaque? O Eduardo, ele está falando que ele gostaria de saber, Nadruz, você como diretor, o que você vê que o Mercadão ainda tem para melhorar? Ótima pergunta, Eduardo. Tem muita coisa para fazer ainda. A gente trabalha aqui todos os dias para melhorar e melhorar sempre. Eu acredito que, como na diretoria e à frente, primeiro nós temos que melhorar cada vez mais, e essa é a nossa insatisfação, e melhorar em cada dia mais as opções para que o nosso franqueado possa ganhar mais dinheiro. Então, o nosso papel é sempre tem melhoria, sempre tem espaço para que o franqueado possa ter mais rentabilidade. Ou é no laboratório parceiro, ou é numa armação que ele pode marcar melhor, ou é numa lente que ele pode comercializar melhor. Então, o nosso desafio e o nosso trabalho aqui é aonde a gente tem ponto de melhoria, onde a gente quer que o franqueado ganhe mais dinheiro, que ele fique cada vez mais seguro do investimento que ele fez, que ele fique mais tranquilo. Então, o nosso papel hoje é investir em pessoas, que a gente sabe que mesmo tendo as maiores tecnologias, as pessoas fazem a diferença. Então, um atendimento humanizado, para que o nosso franqueado seja treinado a fazer um atendimento humanizado. E eu estava relembrando aqui, a gente tem 3 grandes treinamentos na rede Mercadão dos Óculos. O treinamento que a gente chama de TNE, que é o treinamento de novos executivos. Quando o franqueado ele pisa a primeira vez dentro do território Mercadão dos Óculos, ele é treinado por 1 semana pela sede franqueadora. Depois nós temos um treinamento que é único no mercado brasileiro, chamado Mentores, na qual a gente pegou franqueados de altíssima performance no Brasil e levou esses franqueados de altíssima performance para falar da boca deles para outros franqueados. A gente chama de Mentores MBA Mercadão. E tem um terceiro modelo de treinamento que a gente disponibiliza para o nosso franqueado, chamado Red Shark, são os tubarões vermelhos, que é treinamento só para gerente e vendedor, na qual a gente treina esses nossos vendedores para como fazer um atendimento humanizado, como fazer cross-selling, como vender um óculos solar depois de uma venda de um receituário, como ofertar um segundo par. E aí eu vou fazer uma pergunta para você, as mulheres que estão nos assistindo, tá? Inclusive as fotos dos nossos treinamentos, ó, são treinamentos e treinamentos através da TV corporativa também. Inclusive, eu estou em várias fotos aí, eu passo uma história. Eu vou fazer uma pergunta para muitas mulheres que estão nos assistindo na live agora. Olha para o seu armário e vê quantos pares de sapato você tem guardado. Aí a minha pergunta é assim, quantos óculos você tem disponível na sua bolsa, ou na sua mesa, ou na sua casa? Porque é desproporcional. Uma mulher hoje, ela tem... Eu sei que a Jaque vai dar risada agora, mas deve ter uns 45, 50 pares de sapato em casa. E aí, muitas vezes, ela tem 2 óculos. Ela tem um óculos que malemar tá antigo que ela deixa na casa e um outro óculos que ela deixa no escritório. Então, olha o universo que a gente tem no Brasil para se trabalhar com o nosso produto. Óculos não é mais uma entidade só de saúde. Óculos hoje é composição de look, as mulheres ficam mais bonitas, as mulheres ficam mais intelectuais e inteligentes quando usam óculos, seja um óculos de sol, seja um óculos receituário. Então o nosso negócio é muito saudável, porque óculos também não estraga, não tem prazo de validade, é diferente de comida, gente. Você coloca um óculos lá na prateleira, ele chega a ficar 1 ano, 1 ano e meio, se a sua equipe de vendas deixar, ele fica lá 1 ano e meio para ser comercializado, mas o nosso papel é sempre ter o giro de várias armações no ponto de venda para que sempre o vendedor veja uma peça nova para que ele possa vender. Maravilha. Jaque? O Carlos, ele está perguntando se tem franquia em 7 Lagoas, Minas. Entre você tem mais 2 aqui, que eu acho. Um é com o Leonardo
Eu sei que eu tenho um aqui que está namorando há muito tempo, Sete Lagoas, e é o Pração também, né, Nadruz? Pelo amor de Deus, hein? Nossa, e você sabe que Minas ela cresceu exponencialmente e a gente vem se surpreendendo muito. Tanto o Luciano, que a gente brinca, nós temos um franqueado que é o Luciano Papapá, porque ele tem Pá, pá, pá. Paracatu, Patos de Minas e Patrocínio. Patos Patrocínio. E Minas Gerais cresceu de uma forma tão bonita para nós, e o quanto é bom ver que a Rede Mercadão foi acolhida por Minas Gerais, e o quanto a gente está levando rentabilidade para aqueles nossos franqueados. Ô, Nadruz, olha que interessante. A semana passada nós tivemos 3 inaugurações, 3 de Minas. Alfenas, alguém pode me ajudar? Araguari. E teve mais um. Rio Vermelho é Minas também, né? Superfit, foi a primeira Superfit nossa. Isso, uma cidade, se eu não me engano, Rio Vermelho, de 12 mil habitantes, né? E aí a gente já sabe que assim, pô, mas como é que é atuar numa cidade de 12 mil habitantes? Você vai ser a ótica da cidade, vai ser praticamente um shopping na cidade, vai ser um mercadão de jogos. Então é muito bonito de ver e chegar nessas microcidades, porque essas microcidades têm uma demanda represada tão grande, gente, a população vê com bons olhos quando chega uma rede de óticas na cidade, que vira a menina dos olhos, literalmente. Maravilha. Jaque? Zaron, ele pergunta, uma cidade com 20 mil habitantes, sendo que essa loja seja financiada 100%, tem condições de se manter financeiramente? Sim, Zaron, tem condições. E as cidades menores no Brasil, que é o que a gente comentou agora, têm a real oportunidade de serem as cidades de melhores rentabilidades, porque elas são diferentes. Porque quando a gente entra numa cidade menor, essa cidade, ou muitas delas não tem nem ótica na cidade, a população está acostumada a fazer os seus óculos numa outra cidade maior. Quando a gente implanta o Mercadão numa cidade como essa, a gente traz para a população a oportunidade de um óculos acessível, autosserviço assistido e fazer, de fato, aquela rede de óticas Mercadão ser a grande diferença ali pela cor, pelo formato, pelo modelo. Quando a gente está financiando essa operação, e a gente sabe que hoje a gente tem um financiamento que pode ser aí captado através de recurso, seja agente financeiro ou seja através da nossa modalidade, que depois a consultoria pode levar essa oportunidade para vocês, a gente viabiliza também o negócio. Então, o que a gente quer mostrar claramente? Sendo uma cidade que a gente tem 3 modelos de operação, nós temos um modelo de operação Superfit, que são cidades até 30 mil habitantes. Nós temos o modelo FIT, que são cidades aí acima de 30 mil habitantes. E temos os modelos standard, que são as lojas maiores, localizadas aí em cidades com população acima de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes e metrópoles. Maravilha. Jack? O Leandro, ele pergunta, qual o custo fixo de uma loja em uma cidade de mais de 100 mil habitantes? Ótima pergunta. Quando a gente fala custo fixo, nós temos que diferenciar, né? Então, assim, nós temos o CMV, que também compõe o custo, que o CMV é o custo da mercadoria vendida. Então, esse CMV é qual é o valor que eu estou adquirindo, seja aquela lente, seja aquela armação, para depois comercializar. Então, esse custo da mercadoria vendida, no nosso DRE, o nosso franqueado é treinado também a observar esse indicador. Quando nós falamos de custo fixo, que é ocupação, aluguel, IPTU, depois alarme, a parte toda de, como custo fixo, energia elétrica, internet, nós temos ali em média de 21% a 26% dentro desses 2 componentes, que é custo fixo e custo da mercadoria vendida, para que a gente possa otimizar o resultado no final. Quanto maior a receita e menor o custo fixo ali de uma operação, e a gente tem isso parametrizado no nosso DRE, mais sobra na última linha. Mas o custo fixo de uma loja de 100 mil habitantes, ela não pode estar acima desses 17% até 22%. Muito bom. Jaque? O Dr. Vicente, ele está perguntando se tem laboratório em Fortaleza e se não tiver o laboratório lá, qual que é o prazo de entrega? Legal. Nós temos parceiros, sim, em Fortaleza. Nós temos um laboratório homologado chamado Optiview, que atende em todas as regiões do Brasil. E aí eu vou dar um ponto aqui, que é um ponto técnico. Tem um modelo que a gente orienta o nosso franqueado
a fazer a lente remota. Então, ele vai ser orientado a comprar um equipamento chamado Tracer, que é um traçador de aro. Esse tracer é colocado dentro da loja. Quando eu faço uma lente para um cliente, eu pego essa armação, coloco nesse tracer, ele vai ler os dois aros e vai fazer essa informação ser passada imediatamente para o laboratório homologado parceiro. O laboratório recebe a informação em tempo real e ele tem um dia para cortar essa lente e mandar essa lente cortada para a Fortaleza. Quando chega dentro do período, seja SEDEX, dependendo da urgência da venda, seja a carta simples, essa lente chegando cortada, o papel do nosso franqueado é levar no montador e ele faz essa montagem dessa armação para que ela seja entregue para o cliente final. Então, nós temos modalidades hoje para que essa lente seja cortada, finalizada remotamente, e tem um laboratório também próximo que faz o atendimento em cada uma das macro-regiões. Hoje, a Optiview, que é um dos maiores laboratórios do país, ele é um laboratório homologado parceiro. Em várias regiões, a gente tem, vou dar um exemplo mais extremo, em Macapá, nós temos um laboratório que atende as nossas lojas de Santana, no Amapá, e Macapá. Então, independente de qualquer lugar do Brasil, seja no extremo norte, seja no extremo sul, nós temos um laboratório que atende o nosso lojista. Jack? A Ludmila, ela pergunta, Nadruz, gostaria de saber se existe um cronograma de mídia nacional. Vi que os descontos obtidos nos royalties e mercadorias vêm como desconto no boleto, porém me chama a atenção que o desconto obtido entra para cálculo de IRPJ e CSLL. Existe possibilidade desses descontos estarem no valor da nota, objetivando reduzir esses impostos? Ótima pergunta, Ludmila. Olha, existe sim um cronograma de mídia nacional. Inclusive, nós temos dois grandes hoje merchans acontecendo. Um na Cris Flores, que é embaixadora da marca. Nós temos uma marca própria, que é a marca própria hoje da Cris Flores, que é hoje integralmente da rede Mercadão dos Óculos. E aí nós temos vários merchandising. Temos merchandising que já rodou em Eliana, hoje Cris Flores. Atualmente nós temos duas garotas propaganda, que é a Ana Maria Braga e também a Cris Flores. Então nós estamos na Globo e no SBT intensivamente com cronograma de mídia. Inclusive toda semana o nosso franqueado, através de grupos de Telegram e WhatsApp, ele é informado. Nesta semana teremos entrada do cronograma da mídia, fique atento para a campanha que a gente vai anunciar na Cris Flores ou através do patrocínio da Ana Maria Braga. Então esse trabalho é feito aí. Os descontos nos royalties, nas mercadorias, no boleto, aí nós estamos assim, nós temos quando nós temos campanhas de incentivo para os nossos franqueados, esses franqueados, ao atingirem as metas que foram negociadas junto com a franqueadora, ele obtém um desconto nos seus royalties. Esse desconto pode acontecer de 0% até 30%. E aí os royalties que cabe à franqueadora, porque os royalties, ela é a remuneração de todo esse pacote de manualização, de suporte e treinamento que a franqueadora faz, ele é, aí sim, o franqueado, ele é orientado a abrir aí uma empresa no Simples Nacional e ele vai aí, ao emitir nota ao seu cliente, cupom fiscal, ele vai também, para que ele possa, aqui a franqueadora, para que possa cobrar também, vai encaminhar ali os royalties através da cobrança para esse franqueado. Então, assim, a possibilidade de desconto para imposto de renda e também a contribuição, e a gente sabe que é um ponto importante, que é assim, quando você tem um regime tributário de uma franquia Mercadão, no regime simples, você consegue apurar e consegue se sustentar, porque a nossa operação ela é enxuta, por ter uma equipe mínima, uma operação enxuta, e estar no Simples Nacional, a gente viabiliza muito o nosso negócio. Bacana. Jack? O Eduardo, Nadruz, ele está perguntando, sem ser no primeiro ano, qual o percentual de fechamento de uma franquia comparado ao abrir uma ótica própria? Ótima pergunta. Quando a gente olha como ser o primeiro ano na qual o percentual de fechamento de uma franquia comparado a abrir uma ótica, quando eu tenho uma ótica própria, eu vou ter que conquistar todo esse know-how de uma forma sozinha. Quando a gente fala de rede, esse é um ponto importante, a gente pega o nosso franqueado que está iniciando uma operação, um investidor, e a gente coloca ele e a equipe dele para ser treinada dentro de uma outra loja Mercadão dos Óculos. Quando a gente tem esse ganho
essa velocidade na transmissão do conhecimento, isso dá uma celeridade tão grande para o franqueado que está entrando, que ele fala assim, nenhuma universidade do mundo ia me treinar como fui treinado na prática, em sistema, em atendimento, em venda de produto adicional. Então, a tua pergunta é, no primeiro ano, qual o percentual de fechamento comparado? Olha, hoje quando a gente fala em franchise, nós estamos falando de 18% até 22%, que é o percentual de uma ótica de rua que fecha muito mais rapidamente do que uma franquia. Porque uma ótica de rua tradicional, ele não tem suporte, ele não tem apoio, ele não tem consultoria. Uma ótica tradicional, ele vai ter que viver pelas próprias pernas. Ele não vai conseguir bater na concorrência e falar assim, deixa eu saber como é que é o teu DRE, deixa eu entender como é que é o teu custo fixo aí. Então, quando a gente tem essa comparação, uma franquia, ela sustenta muito mais rapidamente do que uma ótica tradicional fora de rede. O Dr. Vicente, ele está perguntando o custo fixo mínimo de funcionários. Ótima pergunta, doutor Vicente. A gente tem dentro do nosso Departamento de Pessoas e Cultura todas as atribuições e também os valores sugeridos, tanto para pagamento de comissionamento, que são as variáveis, e também o custo fixo. Hoje vou falar que um colaborador na área de vendas, ele vai ter um fixo que vai girar de R$ 1.900 a R$ 2.300, mais o comissionamento. A nossa equipe de vendas, ela gera um comissionamento, ela pode buscar para um comissionamento até 5% do valor total das vendas. Então, o gerente, ele ganha 5% de todas as vendas, o vendedor, sobre as vendas dele, ele também tem um percentual que roda de 2% até 3%, 3,5%. Então, sempre um fixo mais o variável e as premiações. A premiação pode ser trimestral, conforme ele vendeu uma lente foco, ele ganhou uma premiação. A lente final da semana, ele tem uma receita extra, seja através de um prêmio, um bônus, mas sempre ele vai ter ali um fixo mais um variável. O vendedor em torno do piso da categoria de vendas, mais um variável que vai rodar de 3% a 5%. Jack? O George, ele está perguntando se em Londrina comporta mais uma loja do Mercadão. Isso aí é arrumar briga com gente grande, né, Nadruz? George, e o quanto é interessante esses grandes centros, e Londrina nós temos um super franqueado, que inclusive ele é mentor, uma pessoa que acumula muita experiência, porque ele foi ex-gerente da Casas Pernambucana por muitos, muitos anos, e hoje ele tem 5 operações da rede Mercadão dos Óculos em Londrina. Mas eu tenho certeza que quando você conversar com o nosso consultor, muito próximo ali da grande Londrina, você vai encontrar um Mercadão para colocar uma loja lá. Com certeza. Rolante. Eu já ofereci para ele Rolante. A Ludmila, ela fala, os preços das lojas são tabeladas? Senão poderá haver concorrência entre os franqueados dentro da mesma cidade? E quanto à imagem, se o outro franqueado for não tão bom, acaba prejudicando o outro? Qual a posição de vocês quanto a isso? Ótima pergunta, Ludmila. Os preços das lojas, em relação às armações, sim, são tabelados. A gente tem um pressário, na qual as armações, elas são padrão, seja em Macapá, lá no Amapá, ou em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Então, as armações, sim. As lentes, elas seguem das marcas próprias uma tabela também, onde o franqueado ele tem um leque de possibilidades. Mas a concorrência entre lojas da mesma cidade e Mercadão, isso daí não existe. Por quê? Que a gente tem uma área de limitação de atuação. Então, nenhum franqueado vai comer no território do outro. Ele não vai poder atuar lá colocando seus vendedores na frente da outra loja Mercadão. O que acontece é o contrário. Eles convergem. Quando tem 2 lojas de 2 franqueados distintos numa mesma cidade, eles se aliam e se fortalecem para fazer ações conjuntas, de compra de mídia de rádio, para fazer uma atuação em carro de som, para rodar panfleto numa quantidade maior e essa diversificação aumentar. Então, a concorrência dessa forma ela não vai existir. O que a gente percebe claramente tem a franqueadora. Nós somos o órgão policialesco. Quando acontece alguma intervenção de um franqueado em detrimento a outro, entra o papel da franqueadora, que tem num contrato de franquia as suas regras claras sobre atuação, até aliciamento de funcionários, a gente tem regra aqui, ou seja, um franqueado não pode roubar o vendedor de um outro franqueado. O Mercadão, tudo tem regra, tudo tem uma forma, uma diretriz clara de ser colocado para que a gente possa usar
da rede de uma forma harmônica. O que é usar da rede de uma forma harmônica? A gente não vê franqueado Mercadão como concorrente, sim, eles são complementares. Se eu estou na mesma cidade, eu vou me unir com outro franqueado para fazer uma ação conjunta e combater a concorrência, que é o que a gente sabe fazer muito bem. O Eduardo, ele fez várias perguntas aqui. Como é o funcionamento nessas lojas de baixa população? Como que funciona uma inauguração? No início, eu vi falando de ponto de equilíbrio. Para isso, entendo que preciso começar vendendo bem. Existem números? Tem exemplos? Sim, ótima pergunta. Como é o funcionamento nessas lojas de baixa população? Primeiro que cidades menores, o impacto de uma chegada a Mercadão é, de fato, muito disruptivo. Você entrar numa cidade como Guapiaçu e mostrar que o Mercadão entra lá de uma forma de atendimento diferente, com peças diferenciadas, uma loja extremamente colorida, dinâmica, a gente já cria um impacto muito grande. O funcionamento nessas lojas é melhor ainda. Por quê? Porque a nossa operação ela é enxuta, então a gente tem um custo ali fixo com funcionários e operação muito menor. O aluguel nessas cidades menores é muito baixo, isso rentabiliza ainda mais para o franqueado. Como é que funciona uma inauguração? A inauguração tem toda uma campanha preparada pelo nosso departamento de marketing. E outro ponto importante, quando você é franqueado do Mercadão, você tem 2 agências de propaganda que são exclusivas suas. Nós temos uma house, que é uma agência de propaganda aqui dentro da sede franqueadora, e essa house conta com mais de 8 colaboradores, e temos uma agência chamada Agência de Araújo, que fica com sede em Santa Catarina, que faz todas as campanhas nacionais e as campanhas de guerrilha. O que é campanha de guerrilha? Personagem na porta na sua inauguração, o trabalho que é feito de corpo a corpo, decoração da sua loja, o trabalho de divulgação através de uma campanha. A nossa campanha Lentes em Dobro, que a gente lançou recentemente, toda a campanha de lentes, tudo é pensado por uma agência de propaganda que cria os apelos para que haja conversão para os nossos clientes e para que ele possa se sentir impactado pela rede Mercadão dos Óculos. Então, sim, a inauguração ela é planejada antecipadamente. A nossa equipe de consultoria vai até a cidade e ajuda o franqueado a fazer a inauguração. Esse é um ponto muito importante. Nós estamos vendo a inauguração, se eu não me engano, é Palotina, no Paraná, dá para ver o número dela lá. Ela, na inauguração, ela fez um faturamento de R$ 62.626,72, que é o recorde nacional. Inclusive, o rapaz de azul sentado é o nosso consultor, Humberto Pereira, e a equipe de venda, junto com o franqueado, que é o Fernando, e na frente está o Gilberto Júnior, que é o nosso gerente, eles inacreditavelmente atingiram o resultado de um recorde nacional, que é fazer no único dia R$ 62 mil de faturamento. Então, nós temos exemplos e números a serem apresentados aqui. Parabéns aí pela agilidade de vocês. Tem mais números aí a sendo apresentados, se eu não me engano, aqui é o André com o Bruno. Isso é Rio Vermelho, também foi 48 mil numa cidade fit, super fit, né? E um resultado espetacular numa microcidade do Brasil. O Eduardo, ele fala assim, Nadruz, Fábio, sou um bebê franqueado, 5 dias de operação. Acho que essa pergunta pode ou não ajudar também os novos franqueados. Já fiz 5 parcerias com lojas grandes, segmentos de roupas e eletrodomésticos, para entrar com limpeza de óculos e troca de plaqueta grátis com a Street. E automaticamente ela já faz a captação de cliente e também o agendamento de consulta no próprio dia. Como você vê isso e se está correto a minha iniciativa? Excelente iniciativa. Cada vez mais que a gente faz parcerias, e a gente fala que a parceria é aquela atuação que você está fazendo extra loja. Então, todas as vezes que eu vou fazer uma parceria numa empresa, seja numa loja grande, como você está falando, eu vou saindo de dentro da minha loja e vou captando esse cliente lá dentro do estabelecimento comercial dele, da loja desse segmento, eletrodoméstico ou venda de roupas. Quando eu tenho um street na porta da minha loja, eu vou fazendo um trabalho de frente de loja. E aí tem um outro trabalho que é muito interessante também, que é aniversário de receita. Não sei se vocês sabem, mas óculos faz aniversário e receita vence. Eu estou com 50 anos e eu já troquei, eu acho que uns 18 óculos na minha vida, porque vai mudando. Quando eu tenho, e esse é um ponto importante do nosso negócio, quando eu tenho a grade de informação daquele cliente que fez o primeiro óculos comigo no Mercadão, a cada ano ele vai renovar os seus óculos, ele vai ter que ter uma nova lente.
E aí você tem, através da marca própria, a possibilidade de saber no sistema qual foi a armação que ele fez, que lente ele confeccionou. E você pode entrar em contato com ele dizendo o seguinte: boa tarde, Paulo, tudo bem? Eu fiquei aqui reforçando aqui, junto com a nossa equipe, que é aniversário da Receita. A gente quer dar os parabéns para os seus óculos, porque ele venceu, tem que ser feito um novo óculos no Mercadão. Como o senhor é já usuário da marca própria Emilux e fez uma Eurolux 4K, nós estamos possibilitando para o senhor uma armação gratuita para as novas lentes que o senhor vem fazer hoje no Mercadão dos Óculos. O senhor prefere na terça ou na quinta-feira fazer uma visita para que a gente possa trocar as suas lentes? E aí eu vou automaticamente trazer esse cara novamente para dentro da minha loja. Eu posso falar isso com propriedade, viu, Nadruz? Somos clientes Mercadão, e eu tenho uma briga violenta aqui com o Badibacite e Guapiaçu. Sou cliente das duas lojas de franqueados diferentes. Mês de maio foi aniversário da minha filha, até a lembrança do aniversário. Emily, parabéns, é o mês do teu aniversário, você ganhou uma manutenção e uma limpeza completa da tua lente como presente de aniversário. Passa na loja, retira o seu presente e um mimo que daremos para você. Esse mês, meu aniversário, Guapiaçu, mesma coisa. Então, assim, o pós-venda também, ele gera uma receita recorrente gigantesca, né? Bem lembrado, Dago, é isso daí mesmo. E o quanto de script a gente fornece para a nossa equipe de vendas, e isso também é franchise. Eu pegar uma boa prática que está acontecendo na loja do Thiago e replicar hoje para outras 600 lojas. Eu pegar uma atitude de um franqueado, por exemplo, que está atuando em Mirassol, no interior de São Paulo, e replicar essa mesma boa prática para outros 600 vendedores. Então, isso é muito inteligente em rede, isso a gente sabe fazer muito bem. Isso somente o franchise, através do Mercadão, consegue possibilitar. Então, quando eu pego um script desse, de aniversário de receita, uma prática dessa, que eu tenho a marca própria que nos protege, a gente consegue fazer uma oferta especial e o cliente fala assim, pô, eu tenho que ir lá no Mercadão, porque os caras realmente me impactaram. O Charles Nadruz, ele está perguntando quanto custa ter uma franquia de vocês. Se puder também, Charles, falar a cidade que você está? Olha, Charles, eu não sou a pessoa mais preparada em falar em valores, mas parece que está aparecendo na tela, porque esse timaço que está aí, ó, Paulo, Léo, Dago, Thiago, Jaque, esse pessoal aí é o que sabe que manda abrir e manda fechar. Quando falar com eles em investimento, esses caras manjam tudo. Uma observação, o Charles, ele falou aqui, né, ele mandou, acho que outra pergunta, ele perguntou se a gente tem foto em lojas pequenas. Muito provavelmente a cidade dele aí deve ter um porte de 30 até 50 mil habitantes, né? Então, se você puder mandar aqui para a gente, Charles, mas vai ser essa tabelinha de investimento aqui, tá? É um provisionamento que a gente faz. Dago, você ia falar alguma coisa? Não, só ia reforçar esse provisionamento aí, Charles. Na verdade, nós colocamos aí o quanto você precisa de ter a disponibilidade do investimento, desde taxa de franquia, aí a gente provisiona o contador que você vai utilizar, o agenciamento de RH, a estrutura, instalação, isso já está tudo provisionado, até mesmo o teu custo de treinamento para vir a Rio Preto, treinamento não tem custo nenhum, mas a gente provisiona aí quanto você vai gastar de deslocamento, hospedagem, alimentação, as custas do consultor, que é fundamental na semana da tua inauguração, isso poucas franqueadoras fazem, né, Nadruz? Disponibilizar uma peça fundamental da franqueadora para participar com você na semana da inauguração. Então, chegou na segunda-feira, o consultor sai daqui, vai para a tua unidade, ele fica terça, quarta, com a loja fechada, treinando você, capacitando a tua equipe, terminando de incrementar toda a loja, fazendo visita corporativa, ajudando a divulgar, ajudando a contratar o pipoqueiro, colocando o arco de bexiga. Na quinta-feira, o consultor está dentro da tua loja, inaugurando a loja com você, pegando na tua mão nesse primeiro passo. Na sexta-feira ele finaliza a visita. Então, tá tudo provisionado aí, até mesmo o valor do clips que você vai ter que gastar para montar a tua loja já está provisionado aí, mas manda no direct lá para gente que o teu consultor ele vai direcionar certinho para você o valor da operação. Aí tá uma loja Superfit, ó. É uma loja que foi inaugurado em um município de menos de 15 mil habitantes, que inclusive apareceu na foto de faturamento lá, né Jaque? Essa foto aí, ó, uma unidade com menos de 15 mil habitantes. No dia é a loja de Rio Vermelho, de 12 mil habitantes. Lá?
Não entendi, desculpa, Dago. Faturamento de inauguração. 48 mil na inauguração. 48 mil no dia da inauguração. Uma coisa que eu acho muito interessante, que o Fernando, que ele é o franqueado de Rio Vermelho, eu perguntei para ele o que ele fez na inauguração, né? Porque a ótica era uma novidade para ele. Ele falou, já que eu só segui a cartilha. Só. É lindo ouvir Faz isso, toda a né? diferença. E assim, a tua inauguração, ela não começa no dia que você abre a porta. Isso é um diferencial do Mercadão também. Existe todo um planejamento de inauguração. A partir do momento que você entra na trilha da implantação, que você está finalizando a implantação da tua loja, ali já começa a tua inauguração, com ações comerciais que você vai começar a prospectar parceiros, oftalmos, optometrista, gerar receita, gerar parceria, movimentar a cidade. Então, a tua inauguração, ela começa muito antes de você abrir a tua porta. Então, na quinta-feira, quando você começa a atender o teu cliente, vai ser apenas o reflexo, o resultado do planejamento da inauguração que você começou a fazer lá atrás. Por isso que a gente tem aí índice enorme de sucesso no dia da inauguração, tá? Maravilhoso. É muito bom ouvir essa frase, né, Nadruz? É só seguir a cartilha. A gente brinca, fala, meu, você está pagando e não é barato, né, Nadruz? Não é barato. Então, cara, deixa a gente trabalhar para você, deixa a gente te dar o caminho. Lógico, a gente não vai à tua loja vender, mas o caminho a gente vai te dar, a cartilha, a receita do bolo, a gente vai te dar. Não, e é até interessante isso que a Jaque falou, qual foi a receita do sucesso? Primeiro, o franqueado, ele entendeu o modelo de negócio, ele se entregou para o Mercadão. Então, o franqueado, ele é treinado, ele é qualificado para ele assumir a gestão da loja. A partir do momento que ele identifica que ele comprou uma franquia, ele comprou um modelo de negócio que já foi testado, ele vai seguir exatamente a orientação da consultoria, que também foi altamente preparada. A nossa consultoria, a gente já inaugurou mais de 500 lojas. Pensa em consultor que sabe de A a Z o que pode acontecer, da primeira momento que abre a loja até o último momento final. E o mais importante que aconteceu nessas lojas de grande fluxo, tem um trabalho de represamento que é feito, que é muito inteligente, que só a nossa equipe sabe fazer, que eu tenho certeza que quando você comprar a sua ótica Mercadão dos Óculos, você vai falar assim, o que é esse tal de represamento? Aí nós vamos te mostrar, e eu quero deixar para você o gostinho dessa sensação do que é essa estratégia de represamento que eles estão falando aí, que você vai virar o ponteiro. Chegou mais uma pergunta do Charles, ele fala que ele é do norte do país. Vocês têm ferramentas de vendas diferentes das outras óticas? Ótima pergunta, Charles. Eu também adoro o norte do país. Eu tenho um amigo pessoal lá em Altamira, no Pará, que é uma das lojas de maior performance nossa, é o Carlos, que é o nosso conselheiro franqueado de Altamira, que ele tem Medicilândia e Uruará, no Pará. E eu tive a oportunidade de atravessar a Transamazônica, uma das maiores experiências da minha vida, atravessar a Transamazônica no meio da floresta amazônica para visitar as nossas lojas em Uruará e Medicilândia. E olha, no norte do país, o quanto o Mercadão ele é querido e bem quisto. Respondendo à tua pergunta, sim, nós temos uma ferramenta chamada MDOTech, que é um software de apresentação de lentes, onde o nosso vendedor ele é treinado através de um tablet de apresentação e ele vai colocar isso para o cliente de uma forma muito dinâmica, diferente da concorrência, na qual é uma ferramenta completa que mostra como é que um tratamento de antirreflexo vai atuar no óculos daquele cliente, como é que a tirada de medida é uma tirada muito mais precisa, como é que o comparativo de valores, porque o próprio software vai mostrar, em relação a essa lente Essilora aqui, Varilux, o quanto a nossa lente marca própria tem, além do baixo valor em comparação a uma lente de mercado, o que ela tem de mais tecnologia? E o software apresenta o corredor visual, o ângulo pantoscópio, todo o design da lente, espessura, material, e aí o software dá a melhor decisão para que o cliente possa tomar de uma forma democrática a decisão pela lente Eurolens. Perfeito, perfeito. Eu acho que nós também estouramos aí o nosso horário, né? Nadruz também aí precisa descansar, tem um dia cheio amanhã, só em ponto de controle, né, Nadruz? Eu sei que isso não é fácil, mas é um prazer, na verdade é uma honra, um orgulho, todos nós aqui fazendo parte dessa equipe, dessa franquia,
onde você é diretor, sócio, com todo esse comprometimento, esse compromisso com o franqueado, né, Nadruz, que queira ou não queira, é o nosso cliente mesmo, todo esse trabalho, essa ética, né, essa integridade sua, né, essa seriedade que você leva o franchise brasileiro, o franchise do bem, como a gente gosta de falar aqui, né, Nadruz? Muito obrigado por todos esses... Não é nem uma live, isso aqui é um ensinamento, né? É muito aula. rico, é uma aula. Tenho certeza que amanhã a impressora não vai parar de cuspir contrato aqui, viu, Nadruz? Muito obrigado mesmo, e dê suas últimas considerações, Nadruz. Eu fico muito feliz, reitero aqui a minha oportunidade de participar com vocês, o quanto é bonito de ver o trabalho dessa equipe, que ao mesmo tempo que você está falando uma informação, ela está publicando uma tela, e o quanto isso é bonito de ver. A imagem da nossa sede mostra o nosso compromisso em desenvolver pessoas. Nós temos um time aqui está uma pequena parte da nossa equipe, que faz diariamente um trabalho de conquista do nosso franqueado, porque o nosso franqueado ele é conquistado, ele é surpreendido todos os dias para falar, o quanto isso é bonito, o quanto isso é importante, o quanto isso é legal de ver. Então, assim, cada vez mais a gente quer construir o franchise do bem, o franchise íntegro, que leva aquilo de fato, o que está numa apresentação, numa circular de oferta de franquia, num contrato de franquia, aquilo de fato que é colocado em prática. Porque eu sei que o franqueado, quando ele começa o negócio, ele tem sonhos. E o nosso papel é continuar alimentando esses sonhos dele para que esses números que ele viu numa planilha de Excel ou numa COF, de fato se transformem em realidade e ele ganhe musculatura financeira para comprar mais e mais lojas. A gente fica muito feliz de ver o crescimento de várias e várias pessoas que saíram da indústria e grandes laboratórios mundiais como Zeiss e Silor e compraram uma loja Mercadão dos Óculos e hoje não se arrepende. Pelo contrário, tem mais de uma loja Mercadão sendo felizes e conquistando o Brasil. Então, a gente fica muito feliz e a gente quer, mais uma vez, reforçar o nosso compromisso e atender você, investidor, de uma forma muito plena e soberana. Muito obrigado pelo convite. Eu deixo para vocês o meu carinho especial. Tenho certeza que vocês não se arrependerão por essa compra de ter uma franquia sólida, forte, tão premiada, com tantos selos, que de fato faz a diferença no mercado nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Nadruz. E olha aí, tem mais uma coisa aqui. Deixa o cupom de desconto quem ficar até o último minuto da live. Para fechar amanhã. Então vamos fazer o seguinte, fala com o seu consultor e eu vou falar direto com vocês. Quem for fechar amanhã, não tem desconto de cupom de desconto não, mas a gente, com certeza, eu quero conversar com vocês. Vamos conversar com vocês, vamos ver se a gente faz alguma condição especial. Mas não tem, o Gustavo não liberou desconto, não, cupom não, com desconto. Mas vamos junto, muito obrigado, Nadruz. Boa noite a todos, bom descanso, fiquem com Deus. E tchau, tchau, até mais, até a próxima.